Sabe o que a doutora pode fazer? Não abandona não, a profissão é linda, ela é boa, só que a doutora começa a triar casos que a doutora goste, a área que goste. Quando precisar de mentoria, se for da minha área, direito imobiliário civil, estou à disposição para te ajudar com tese, dicas de precificação, já coloca isso no orçamento, nos honorários. E perceber o cliente desequilibrado, uma pessoa maldosa, cai fora, sabe, doutor? A gente não é obrigado a prestar serviço. Sabe quem faz muito bem isso? Pedreiro. Você pega o pedreiro e não vai com a cara do cliente, ele vê que o cliente é chato, vai ficar pedindo para arrumar isso, arrumar aquilo, fora do serviço combinado, ele cai fora, não é? Por que o advogado não pode fazer isso? Está todo mundo fazendo isso. Hoje em dia está todo mundo preocupado com a saúde mental, né? Não ensinam isso, né? Eu sei. E hoje em dia com o Instagram, com o YouTube, é muita comparação. Aí esses picaretas, eles são estelionatários e psicopatas. Eles ficam vendendo, você vai ficar rico, agenda cheia, tudo louco, nem advogado né? Acabou de se formar, acha que vai fazer inventário. A gente estava conversando, inventário milionário. E aí a gente vai absorvendo isso, fica doente, porque a gente acha que a culpa é nossa, né? Meu Deus. É doentio. E engraçado, o YouTube não era assim, o YouTube era algo de aula mesmo, algo gostoso. Só que esses picaretas agora, eles patrocinam, pior que eles pagam, então fica irritante, fica aparecendo esses loucos aí, né? Inventário milionário, vai pro inferno, inventário milionário com 1 ano de formado, até parece que isso existe, né? Agora... Ah, não. E ter paz, né? A gente precisa ter paz. Eu acho que tudo que tira a nossa paz já não vale a pena. O juiz, ele foi muito infeliz, né? Ele não quis julgar, ele quis dar um parecer, né? Não é verdade? Foi muito infeliz, ele foi muito... Ou seja, você achou o dono do mundo, né? E você vê, na minha doutrina e de vários outros doutrinadores, está bem claro que a demarcação ela é usada para resolver divergências entre a realidade dos marcos. A situação do imóvel, quer queira, quer não queira, poxa, um mora no fundo, outro mora na frente, né? Então nós temos o quê? Uma divergência. Chegou um momento aqui que eu não sei mais o que é meu, o que é dela, concorda? Então, quando a doutora escolheu a demarcação, a doutora não escolheu errado. Te falo com muito carinho, muita propriedade. Pode ficar com o coração leve, porque a doutora não errou a ação e não errou a tese. O juiz que foi infeliz. O juiz foi infeliz, maldoso e arrogante, né? Ao falar que não é caso de divisão. Não existe isso. Essa ação caberia até a duplicidade dos pedidos. Essa ação a doutora mandou bem na demarcação, mas poderia pedir a divisão. A demarcação ela é usada para resolver divergências entre a realidade dos marcos. E existe essa divergência. Por que existe essa divergência? Porque existe uma situação, tudo bem, o juiz talvez quis dizer assim, demarcação tem a ver com a matrícula, né? Da matrícula para dentro. Só que é uma situação que tem a ver com a matrícula, porque eu não sei mais quem é dono do quê, né? Então, a demarcação é justamente para demarcar. Não teria sentido o juiz fazer isso. Ele poderia soltar esse despacho, doutora, venho informar aqui no despacho se vai manter o pedido apenas de demarcação ou quer incluir divisão, uma vez que a divisão é usada para dividir uma propriedade. Então, um juiz do bem, honesto, decente, juíza, ele faria o quê? Pelo princípio da cooperação, ele daria um toque para a doutora. Doutora, a demarcação está certa, mas você pode incluir a divisão para resolver o problema na raiz. Porque a demarcação ela é usada para resolver a divergência entre a realidade dos marcos, né? Divisórios. Então tá certo.
Só que a doutora poderia usar também uma ação de divisão que é usada para dividir a propriedade. Então, mataria 2 coelhos com uma cajadada só, entendeu? Foi muito infeliz o juiz, foi muito infeliz. Ou seja, ele quis dar um parecer, ele quis mostrar que ele sabe, mas na verdade ele errou feio, né? Errou feio. Fique em paz, a doutora não cometeu qualquer equívoco, nem processual e muito menos da tese, tá? Muita propriedade, viu? Pode sim, deve. Fatalidades acontecem, vão acontecer sempre, não tem jeito, né? São pessoas maldosas, né? Aquilo que a gente estava conversando, é gente que não é feliz. Porque gente feliz não cria problema para os outros. É claro que o juiz tem a função de julgar, né? A gente sabe disso, mas julgar é uma coisa, colocar o cliente contra o advogado contra o cliente é outra, né? É malvado, né? Perverso, né? É gente ruim que gosta. E aqui no escritório o meu volume é muito grande. Graças a Deus pouco aconteceu, mas aconteceu diversas vezes de juiz querer colocar o cliente contra o advogado, contra mim, né? E isso acontece. É gente doente, né? Doente. Ou seja, nunca advogou de verdade, porque o juiz faz um negócio desse, doutora, não é o caso, mas pega um cliente maluco que já está frustrado com a vida, ele dá um tiro no advogado, não dá? Não tem sentido. Eu estou te enviando pelo WhatsApp e pedi para a Camila enviar, além dessa questão das diferenças das ações, doutrinariamente com base no meu livro de outros doutrinadores, eu estou mandando para a doutora também os tópicos, tá? Então, ó, 01, a doutora tem que usar o princípio da celeridade. 02, economia processual. 3, o principal, princípio da cooperação, que é o novo princípio previsto no Código de Processo Civil. O juiz tem que cooperar com o advogado cooperar com o juiz. E assim tem que ser. E aí envolve os membros do Ministério Público, né? Envolve muita gente. E o 4 aqui seria o quê? Aplicação benéfica aqui. Acho que eu tenho uma decisão minha, inclusive, sobre isso. Deixa eu ver. Ah, tem. Achei. A fungibilidade no Brasil ela não é aplicada só nas possessórias, né? Ela é aplicada até em recursos e tutelas antecipadas também. Então, o advogado pede tutela antecipada, né? Ou seja, o próprio pedido antecipado. Mas, na verdade, era uma medida cautelar. O juiz pode falar, errou. O juiz tem que aplicar o que nesse caso? Ele tem que aplicar a fungibilidade. E é o mesmo caso aqui da doutora. Por mais que o juiz entenda que a demarcação não é divisão, a divisão é demarcação, ele tem que aplicar a fungibilidade. Ele prejudicou as partes. E fora que o parecer dele está muito esquizofrênico, né?
E outra coisa, também a gente não pede parecer para juiz, porque se o juiz fosse bom, seria advogado. A gente pede o quê? Que ele julgue só isso. Faça o serviço dele direito, né? Que a maioria não faz. Põe para o assessor e a assessora julgar. É muita maldade, né? Aqui esse despacho tinha que sair. Tinha que sair. Doutora, né? Requer manter o pedido, requer emendar o pedido para a divisão. Acabou, né? E aí dá um toque ali. Isso não é ser parcial. Isso, na verdade, é aplicar o princípio da cooperação. Por quê? Porque ele está fazendo mal não só para a doutora, mas está fazendo mal para quem? Para as partes, né? Ou seja, não é um juiz decente, uma pessoa decente, né? É uma pessoa maldosa. Eu pedi para a Camila já te mandar aqui, viu? Doutora, faz o recurso, faz os embargos. Nós sabemos que o embargo de declaração não vai dar em nada, porque o Brasil é o país do ego, né? No Poder Judiciário. Mas é importante, porque a doutora dá o recado ao juiz. E isso que a gente conversou, a doutora pode traduzir na peça. Excelência, com todo respeito. Não é caso de divisão. Mas caso fosse caso de divisão, poderia ter saído um despacho o qual sugeria se queria emendar inicial o pedido ou incluir, uma vez que cabe o pedido de duplicidade. Essa decisão não respeita os princípios da cooperação, da boa-fé, da economia e celeridade processual, né, do devido processo legal e muito menos a dignidade da pessoa humana. Essa decisão de Vossa Excelência, ela acaba prejudicando a parte, ela acaba colocando o advogado contra o cliente e o cliente contra o advogado de forma desnecessária. Dessa forma, requer que seja feita a retratação, que o juiz volte atrás. E caso realmente seja considerado a ação inadequada, qual não é, pois a doutrina é pacífica nesse sentido, pode mencionar até meu nome, viu, doutora? Eu mandei o trecho do meu livro para a doutora. Pode copiar, né? Coloca lá, professor Júlio César Sanches. A doutrina é pacífica nesse sentido, requer a retratação para não prejudicar o cliente. E aí a doutora fica atenta ao prazo de recurso e faz o recurso também. Mas tem grande chance com essas teses de reformar sim. Eu vou ser sincero, só não reforma se cair com o juiz ou o juiz errado, viu, doutora? O juiz se cair com o relator, desembargadores errados, viu? Mas se cair com uma turma decente, a doutora ganha. Claro. E doutora, com muita propriedade. Claro. E com muita propriedade. A doutora não errou a tese, não errou a ação. O que aconteceu aí foi uma infelicidade de pegar um juiz, né? Isso acontece com o juiz, às vezes o assessor, que acha que é poderoso, acha que está acima de tudo e todos, e esquece de vários princípios importantes, atuais e éticos, né? Pronto. Inclusive tem decisões nesse sentido de reforma já, viu? Eu não duvido que a doutora consiga reformar não, viu? Não, pode ficar em paz. Na verdade, o juiz não pode fazer isso. O juiz, colocar o advogado contra o cliente contra o advogado, é muito antiético, né? Porque o que o juiz fez, mais que uma decisão ruim, foi antiética. É que muitas vezes eu sempre oriento a gente conciliar, resolver numa boa, mas é o típico caso que, se a doutora quisesse, poderia até fazer uma reclamação na corregedoria e no CNJ, que são reclamações diferentes, né? Na corregedoria não costuma acontecer nada, dificilmente vai acontecer na corregedoria, são eles mesmos que julgam, isso é Brasil, e no CNJ às vezes algo dá certo. Não estou falando para a doutora fazer, porque é algo muito pessoal, mas esse caso, o caso é tão sério, doutora, se a doutora parar para pensar, se não for algo que vai te fazer mal, a doutora poderia fazer uma reclamação do juiz no CNJ
e na corregedoria. Sabemos que a corregedoria, infelizmente, dificilmente algo vai acontecer, mas é importante porque essas reclamações entram no prontuário do juiz e quer não queira, amanhã ele quer subir de cargo, virar um desembargador, ele vai ter dificuldade pelo número de reclamações. Não fazemos isso para prejudicar ninguém, mas um juiz desse, ele prejudica a classe, a sociedade, e poderia, não é o caso, mas ele poderia ter causado um assassinato. Porque um juiz julga dessa forma, praticamente orientando, induzindo, né, que o advogado entrou com a ação errada, pega um cliente maluco, o que ele faz, doutor? Ele te dá um tiro. O juiz não pode, ele tem que ter essa responsabilidade. Ele não pode colocar clientes contra advogados. Não pode fazer isso, né? Tem que ser ético, né? Eu faria o quê? Né? Faria embargos, sabemos que não vai resolver, mas é importante para a doutora dar o recado. Ô juiz, por que você fez isso? Você respeitou um monte de princípios e ainda colocou o cliente contra o advogado contra o cliente. Não é o caso, mas eu falaria isso na peça. Deixaria claro que eu não errei, né? Que a doutora não errou, porque amanhã ou depois o cliente fala, doutora errou, vou reclamar não, a doutora não errou. Então é importante se defender nesse ponto. No recurso a mesma coisa, né? E não deixaria de reclamar no CNJ e também na corregedoria. Não por questões de ego, não por questões de maldade, mas um juiz desse, se ele fez isso com a doutora, pode ter certeza que ele faz com outras pessoas também, viu, doutora? Estou à disposição, tá? A hora que a doutora fazer o embargo, se fizer o recurso de apelação, se fizer as reclamações, né? Hoje a doutora reclama no próprio site, é muito fácil, é online, não é mais físico, mas se precisar fazer uma minuta, alguma coisa, a doutora quiser mandar para eu olhar, eu olho com muito carinho, tá bom? Eu atuo no direito civil no contexto geral, né? Então o escritório é muito forte no direito imobiliário, nas questões de regularização de imóveis, uso capião, possessórios, demarcação, é muito forte, locação também, mas no direito civil no todo. Porque o direito civil é o gênero das espécies, imobiliário é uma delas, né? Então o escritório chega a fazer até família e direito médico. Estou à disposição se precisar, tá? E se a doutora quiser mandar as peças para o WhatsApp, pode mandar, a Camila me avisa e eu olho, tá bom? E doutora, não desanima não, tá? Não desanima não, porque o que aconteceu com a doutora, já aconteceu comigo. E não foram poucas vezes, foram várias. E com muitos alunos também. Eu faço uma média de 5, 6 mentorias por dia. Todo mundo vem aqui com problemas assim. Juízes colocam clientes contra advogado e vice-versa. Doutora, fique em paz. Você não errou a peça, você não errou a ação. Quem está te falando é o professor Júlio, que tem muita propriedade no assunto, tem mais de 2.000 ações, tá? Sobre o tema, tá bom? Fique em paz, tá? Aguarda as peças. Se a doutora quiser, pode enviar, pode marcar a mentoria, que for mais fácil, tá bom? Foi mais fácil, que não faça a doutora gastar e tem que ser ajudar, tá bom? E não desiste da profissão, que a gente precisa de profissionais assim, do bem, tá bom? Tchau, doutora. Tchau, fica com Deus, tá? Tchau, tchau.